Dezembro de 1944. No coração congelado da Europa, a Batalha do Bulge chegava a um ponto crítico. As forças alemãs, antes vitoriosas, agora estavam presas. O terceiro exército do general Patton havia esmagado seu flanco sul, e o cerco americano se fechava como um punho de aço. O aprisionamento total parecia uma questão de horas, uma sentença de morte ou captura para milhares de soldados. E então, no meio do desespero, um milagre. Batedores alemães encontraram uma abertura, um corredor estreito para o leste. Uma rota de fuga. Salvação. A notícia se espalhou como fogo. Milhares de soldados abandonaram seus postos, seus equipamentos, sua disciplina. Eles correram por aquela estrada, com o gosto da liberdade na boca, fugindo por suas vidas. Foi então que o céu se partiu. A artilharia de Patton abriu fogo e os caças-bombardeiros surgiram como predadores. A rota de fuga se transformou instantaneamente em uma zona de extermínio. Um oficial alemão que sobreviveu escreveu mais tarde em seu diário uma verdade terrível. A armadilha não era estarmos cercados. A armadilha foi nos darem esperança antes de nos destruírem. Patton entendia um segredo sombrio da natureza humana, algo que seus inimigos não compreendiam. Ele sabia que, às vezes, a coisa mais cruel que se pode fazer a um homem não é tirar sua vida, mas dar-lhe uma falsa esperança. Ele não estava apenas vencendo uma batalha. Ele estava transformando a psicologia da guerra em uma arma de aniquilação em massa. A genialidade de Patton não nasceu no caos da batalha. Ela foi forjada na leitura silenciosa da história, em um princípio tão antigo quanto a própria guerra: o corredor de fuga deliberado. O que ele fez no Bulge não foi um improviso. Foi a execução magistral de uma regra sombria, escrita no sangue de exércitos derrotados ao longo dos séculos. A lógica é brutalmente simples e foi documentada por Sun Tzu há mais de 2.500 anos. Quando você cerca um exército, deixe uma saída livre. Não pressione demais um inimigo desesperado. Por quê? Porque um soldado sem esperança, encurralado, luta com a força de 10 homens. Seu instinto de sobrevivência se transforma em ferocidade. Ele não tem nada a perder, exceto a vida, e vai vendê-la caro. Mas ofereça a esse mesmo soldado uma chance, por menor que seja, de escapar e voltar para casa, e tudo muda. O instinto de sobrevivência se transforma em um desejo de fugir. A disciplina se quebra, a formação se desfaz. O guerreiro vira as costas para o inimigo, tornando-se o alvo mais vulnerável do campo de batalha. Essa armadilha da esperança foi usada implacavelmente ao longo da história. Imagine um cerco medieval. Os defensores de um castelo estão famintos, doentes, à beira da rendição. De repente, eles percebem que um dos portões foi deixado sem vigilância. É um erro? Um milagre? Não importa. Eles correm. A retirada organizada se transforma em uma debandada caótica. E é nesse momento, quando estão expostos e desorganizados na planície, que os arqueiros escondidos nas sombras ao longo da rota liberam uma chuva de flechas. Napoleão Bonaparte, um mestre em manipular seus inimigos, elevou essa tática a uma forma de arte. Em várias batalhas, ele deliberadamente deixava as rotas de retirada do inimigo abertas. Ele assistia enquanto eles começavam a recuar, sentindo o alívio da sobrevivência. Então, ele soltava sua cavalaria. As formações em fuga, incapazes de se defender, eram massacradas. A história prova repetidamente que um exército em retirada desordenada sofre mais baixas do que um que luta até o último homem. Patton conhecia cada um desses exemplos. Ele não via a história como um registro do passado, mas como um manual de instruções para o presente. Ele sabia que a chave para a aniquilação não era a força bruta, mas a manipulação da psicologia do inimigo. A questão que o assombrava não era se a tática funcionaria, mas como ele poderia adaptá-la para a era moderna. Flechas e cavalaria eram armas do passado. Patton tinha artilharia de longo alcance e o domínio absoluto dos céus. Ele estava prestes a pegar essa crueldade antiga e amplificá-la com o poder destrutivo da guerra mecanizada. A mente de Patton operava em um nível diferente. Ele via o campo de batalha não apenas como um mapa de unidades e objetivos, mas como um tabuleiro de xadrez psicológico. No final de dezembro,
O grande avanço alemão nas Ardenas havia perdido o fôlego. Suas unidades estavam exaustas, com linhas de suprimento frágeis e um inverno brutal como inimigo adicional. O contra-ataque de Patton pelo sul ameaçava cortar completamente a retirada deles, aprisionando centenas de milhares de homens. O movimento óbvio, aquele que qualquer outro general faria, seria fechar o cerco, criar uma bolsa de resistência, um bolsão, e esmagá-la com força superior. Mas Patton sabia o que isso significava. Uma luta desesperada, batalhas prolongadas, casa por casa, floresta por floresta, com baixas altíssimas para ambos os lados. Ele via um caminho diferente, mais rápido, mais limpo para suas tropas e infinitamente mais cruel para o inimigo. Ele não ia simplesmente cercá-los, ele ia pastoreá-los para o matadouro. Pense nisso por um momento. Essa arma, a falsa esperança, não existe apenas nos campos de batalha. Quantas vezes na vida uma porta parece se abrir, oferecendo a saída perfeita de uma situação difícil, apenas para se revelar a entrada de uma armadilha ainda pior. Uma promessa de emprego que nunca se materializa, feita apenas para manter você esperando. Um relacionamento tóxico onde a esperança de mudança é usada como uma corrente para prender você. Patton estava prestes a aplicar esse princípio universal em uma escala industrial e mortal. Seu próprio Estado-Maior o questionou. General, por que não fechamos o cerco? Forçamos uma rendição em massa? Eles viam a lógica militar convencional. Patton via a natureza humana. Sua resposta foi curta, fria e entrou para a história. Homens cercados lutam como ratos encurralados. Homens em fuga morrem como ovelhas. Essa manipulação da esperança é uma das táticas mais sombrias que existem. Deixe nos comentários se você já sentiu que uma porta foi aberta para você, apenas para descobrir que era a entrada de uma armadilha. Se você entende a profundidade dessa estratégia, você faz parte de um grupo seleto. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar essa jornada pela história sombria da guerra. A decisão estava tomada. Agora era preciso construir o palco para o massacre, peça por peça, em silêncio, bem diante dos olhos do inimigo. A execução do plano de Patton foi uma obra de arquitetura militar, a sangue frio e devastadoramente eficaz. Não houve acidentes, nem brechas deixadas ao acaso. Cada movimento foi deliberado. Ele posicionou suas forças com a precisão de um cirurgião, não para fechar uma ferida, mas para abrir uma artéria fatal no exército alemão. O primeiro passo foi ler a mente do inimigo, e para isso, a inteligência americana trabalhou sem parar. Por meio de interrogatórios de oficiais capturados e, crucialmente, de comunicações de rádio interceptadas e decifradas, Patton obteve uma imagem clara do pensamento do alto comando alemão. Ele sabia que, se a ofensiva falhasse, o plano de contingência deles era uma retirada ordenada para o leste em direção à segurança da fronteira alemã. Patton não precisava forçá-los a ir para onde ele queria. Ele só precisava facilitar o caminho que eles já desejavam seguir. Com essa informação, o palco foi montado. Unidades americanas aplicaram uma pressão implacável nas rotas de fuga ao sul e ao oeste, fechando-as completamente. Ao mesmo tempo, no leste, a pressão foi sutilmente aliviada. Em alguns setores, Patton chegou a ordenar que suas tropas recuassem algumas centenas de metros, o suficiente para criar uma lacuna visível em um mapa de reconhecimento. Tinha que parecer um erro, uma fraqueza na linha aliada, não um convite. Mas como você convence um inimigo experiente e desconfiado a entrar voluntariamente em uma armadilha? Você o deixa descobri-la por conta própria. Batedores alemães, vasculhando desesperadamente por uma saída, encontraram o corredor. Para eles, foi um golpe de genialidade tática de sua parte, um momento de esperança em meio ao caos. Eles relataram a seus comandantes com urgência e orgulho: encontramos um caminho. Mal sabiam eles que o caminho havia sido pavimentado para eles. Enquanto os alemães celebravam sua suposta sorte, a verdadeira armadilha estava sendo armada em silêncio. Ao longo de todo o comprimento daquele corredor, escondidas nas colinas e florestas, baterias de artilharia americanas
Já tinham as coordenadas de cada ponte, cada cruzamento, cada trecho estreito da estrada. Os esquadrões de caças bombardeiros em aeródromos próximos foram informados não apenas sobre a existência do corredor, mas sobre a sequência exata de alvos a serem atingidos para criar o máximo de bloqueio e pânico. Tudo estava no lugar. A isca, o caminho, a lâmina escondida. Milhares de soldados alemães começaram a marchar e a dirigir por aquele corredor, sentindo o alívio da fuga iminente. Acima deles, invisíveis, pilotos esperavam em seus cockpits. A quilômetros de distância, artilheiros estavam com as mãos nos mecanismos de disparo, aguardando uma única palavra pelo rádio. A armadilha estava montada. A presa estava dentro. Agora, todos esperavam pelo sinal. O momento em que a armadilha se fechou foi repentino, total e absoluto. Para os soldados alemães no corredor, o alívio da retirada se transformou em terror puro em questão de segundos. O ar, antes preenchido apenas pelo som dos motores e das botas na neve, foi rasgado pelo assobio de milhares de projéteis de artilharia. Não era um bombardeio aleatório. Era uma sinfonia de destruição. Observadores avançados americanos, escondidos nas colinas que ladeavam o corredor, transmitiam coordenadas precisas. As primeiras salvas não visavam as tropas, mas a infraestrutura. Pontes explodiram, criando gargalos intransponíveis. Cruzamentos foram pulverizados, transformando estradas em crateras. A cabeça da serpente foi cortada. A coluna em retirada parou bruscamente. Então, o segundo ato começou. Do céu, surgiram os caças bombardeiros P-47, Thunderbolt e P-51 Mustang. Eles não eram projetados para combates aéreos elegantes. Eram plataformas de armas voadoras, construídas para atacar alvos no solo com uma brutalidade avassaladora. Os pilotos tinham ordens claras: ignorar a infantaria a princípio. O alvo eram os veículos na retaguarda da coluna. Caminhões, tanques e veículos blindados foram metralhados e bombardeados, transformando-se em barreiras de fogo que selaram a rota de fuga. A cauda da serpente também foi cortada. O que antes era uma coluna militar agora era uma armadilha linear de quilômetros de extensão. Presos entre a ponte destruída à frente e os destroços em chamas atrás, milhares de homens estavam completamente expostos. Foi então que o verdadeiro massacre começou. A artilharia ajustou seu fogo para o centro da coluna, enquanto os caças bombardeiros faziam passagens baixas, suas metralhadoras calibre 50 e foguetes rasgando a infantaria presa. O caos foi orquestrado para ser mais do que apenas físico. Alto-falantes montados em veículos americanos nas bordas da floresta começaram a transmitir mensagens em alemão. Sua liderança os traiu. Vocês foram levados para uma armadilha. Rendam-se e vivam. Ao mesmo tempo, aviões lançavam panfletos que mostravam mapas da sua posição impossível com a mesma mensagem. Era uma guerra travada em duas frentes, contra o corpo e contra a mente. As estatísticas globais da Batalha do Bulge mostram mais de 80 mil baixas americanas e cerca de 100 mil alemãs. Mas, nesses corredores da morte, a proporção era drasticamente diferente. Unidades alemãs inteiras, que haviam lutado com disciplina por semanas, deixaram de existir em questão de horas. Estima-se que em alguns desses corredores as taxas de baixas chegaram a 70%. Não era uma batalha, era uma colheita. A destruição física foi imensa, mas o que aconteceu a seguir na mente dos sobreviventes foi ainda mais devastador. O colapso não foi apenas de uma formação militar, mas da própria vontade de lutar. O verdadeiro campo de batalha de Patton não era o terreno coberto de neve das Ardenas, mas o espaço de 15 centímetros entre as orelhas de cada soldado inimigo. A arma mais eficaz em seu arsenal não foi a artilharia ou os caças-bombardeiros, mas a própria esperança, transformada em um instrumento de tortura psicológica. Imagine a emoção de um soldado naquela coluna. Por semanas, ele viveu sob o estresse constante do combate, do frio, da fome. De repente, surge uma rota de fuga. O alívio é imenso, quase eufórico. Ele pode sobreviver. Ele pode voltar para casa. Essa onda de otimismo é a preparação perfeita para o golpe. Quando os projéteis começam a cair e os aviões a metralhar, a queda emocional é vertiginosa. Não é apenas medo,
é a traição da esperança. Essa chicotada psicológica, a transição instantânea da salvação para a condenação, é infinitamente mais destrutiva para a moral do que a resignação sombria de um cerco sem saída. Naquele caos, a estrutura de comando simplesmente se desintegrou, como um soldado poderia confiar em um oficial que o liderou diretamente para um matadouro. A confiança, a cola que mantém um exército unido, evaporou. A culpa foi imediatamente transferida para a liderança. Ordens deixaram de ser obedecidas porque as ordens anteriores haviam levado à morte. Unidades militares coesas, que haviam operado como um organismo único por meses, se dissolveram em uma multidão de indivíduos aterrorizados, cada um lutando por sua própria sobrevivência. O lema "cada um por si" substituiu a disciplina militar. Um comandante de batalhão alemão, um veterano endurecido pela batalha, descreveu a cena em suas memórias do pós-guerra. Mantivemos a disciplina durante toda a ofensiva, sob o fogo mais pesado. 2 horas naquela estrada e meu batalhão deixou de existir como uma unidade militar. Eram apenas homens correndo. O impacto não se limitou aos que morreram. Os sobreviventes, aqueles que conseguiram escapar pela floresta ou que eventualmente se renderam, carregaram uma cicatriz invisível. Eles espalharam o derrotismo como uma praga. Suas histórias não eram de uma derrota honrosa em batalha, mas de um massacre calculado. Eles descreveram como os americanos os deixaram correr deliberadamente antes de caçá-los como animais. Esse relato, passado de unidade em unidade, criou um medo paralisante de qualquer retirada futura. A ideia de que a fuga era a opção mais perigosa envenenou a moral de todo o exército alemão na frente ocidental. O corredor de fuga não apenas destruiu corpos e equipamentos, ele destruiu a coesão, a confiança e a vontade de lutar. Ele transformou soldados em sobreviventes traumatizados. E os números frios e brutais do campo de batalha logo provariam que essa arma psicológica foi a mais eficaz de todas. A brutalidade da tática de Patton foi igualada apenas por sua eficiência. Os resultados não foram apenas observados, eles foram medidos e catalogados com uma clareza assustadora. As taxas de baixas nas unidades que tentaram a fuga pelos corredores foram devastadoras, chegando a 70% em alguns casos. Isso é exponencialmente maior do que as perdas sofridas por unidades que se entrincheiraram para uma última defesa ou aquelas que se renderam em massa. A retirada se tornou estatisticamente a opção mais mortal. As perdas de equipamento foram totais. Tanques, peças de artilharia, caminhões de suprimentos, tudo foi abandonado nas estradas bloqueadas e bombardeadas, um cemitério de aço que testemunhava a eficácia do plano. Para as forças aliadas, foi uma bonança de material capturado ou destruído, enfraquecendo ainda mais a capacidade de guerra alemã. E o número de prisioneiros de guerra disparou. Os sobreviventes, psicologicamente quebrados, preferiam a certeza da captura à incerteza de outra tentativa de fuga. Os comandantes alemães, é claro, perceberam o que estava acontecendo, mas reconhecer a armadilha não os ajudou a escapar dela. Eles estavam presos em um dilema sem solução. Se ordenassem que suas tropas defendessem suas posições, enfrentariam um motim de homens que viam uma rota de fuga aberta. Se ordenassem uma retirada coordenada e combativa, seu movimento lento e organizado os tornaria alvos ainda mais fáceis para a artilharia e a aviação de Patton. Eles não tinham boas opções. Lutar e ser destruído no local. Recuar e ser destruído na estrada. A única opção segura era a rendição. O sucesso foi tão inegável que a doutrina do corredor de fuga deliberado se tornou uma parte influente, embora controversa, do pensamento militar americano por décadas. Vimos ecos dessa tática na Guerra da Coreia, onde rotas de retirada chinesas e norte-coreanas foram deixadas abertas e depois bombardeadas. Vimos adaptações dela no Vietnã, usando helicópteros e ataques de B-52 para atingir forças convencionais em retirada. O conceito permanece até hoje nos manuais de guerra. É melhor dar ao inimigo uma saída que você controla do que forçá-lo a uma luta até a morte. A tática funcionou. Salvou vidas americanas. Acelerou o fim da batalha. Mas a que custo? A eficácia de uma ação no campo de batalha a torna automaticamente correta?
O fato de ser legalmente permissível atacar um inimigo em retirada elimina a questão de sua moralidade? Patton não estava apenas destruindo um exército. Ele estava usando o trauma psicológico como uma arma de guerra, transformando a esperança de seus inimigos em cinzas. Isso nos deixa com uma pergunta desconfortável que ecoa através da história, muito depois que os canhões silenciaram. Onde traçamos a linha entre a genialidade militar e a crueldade calculada? Voltamos a dezembro de 1944. Para os soldados alemães presos na neve, aquela abertura nas linhas americanas não era apenas um caminho, era a promessa de um amanhã. Eles correram em direção a essa promessa, sem saber que o corredor era uma mentira. Patton não lhes deu uma rota de fuga. Ele lhes deu um matadouro com uma porta de entrada convidativa. Unidades que haviam resistido com uma disciplina de ferro por semanas se desintegraram em questão de horas. A causa do colapso não foi a falta de esperança, mas a sua súbita aparição, seguida de sua aniquilação sistemática. Patton provou um princípio terrível da guerra. As derrotas mais esmagadoras não acontecem quando os soldados lutam até o último suspiro, mas quando eles viram as costas para lutar, acreditando que podem escapar, apenas para serem caçados e destruídos durante a fuga. A tática foi legal, segundo as leis da guerra. Foi inegavelmente eficaz, salvando vidas americanas e acelerando o fim de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Mas foi também uma obra de devastação psicológica, uma arma que visava a alma tanto quanto o corpo. Então, o que foi isso? Genialidade estratégica ou crueldade sancionada? A história não oferece uma resposta fácil, registrando-a como ambos. Foi uma obra-prima da guerra psicológica, que alcançou resultados militares decisivos ao transformar a emoção mais humana, a esperança, em um catalisador para a destruição. A questão permanece para nós. O fim justifica os meios, mesmo quando os meios envolvem a manipulação calculada da mente humana para levá-la ao colapso? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante para entender as complexas sombras da história. Se esta análise profunda sobre as táticas e a ética da guerra fez você pensar, clique no botão de inscrição para se juntar à nossa comunidade. Curta o vídeo se você valoriza um olhar sem filtros sobre o passado. A guerra é vencida tanto na mente quanto no campo de batalha.